Olha, o tema de hoje ele é denso, mas muito, muito importante. A gente vai mergulhar fundo no impacto que um pai ausente tem na vida de uma filha. Pois é. A nossa fonte principal aqui é um livro chamado O Efeito da Ausência do Pai nas Filhas, da analista junguiana Susan E. Schwartz. Um material incrível. Ele mistura casos de terapia, mitologia, sonhos. É uma investigação, assim, muito profunda de uma ferida que muitas vezes é invisível, né? Exato. E logo de cara é fundamental a gente alinhar o que o livro quer dizer com ausência. Certo. Não é só sobre o pai que foi embora, que não está fisicamente presente. A análise vai muito além, aponta para algo talvez até mais complexo. Que seria? A ausência emocional daquele pai que está em casa todo dia, mas é uma figura distante, sabe, desconectada. A autora usa um termo que parece um paradoxo, mas que é o centro de tudo. É a presença da ausência. Esperem, presença da ausência. Isso soa contraditório. Como é que algo que não está lá pode ser uma presença? Uma força ativa? Exatamente essa é a questão. Não é um vazio passivo. É um buraco que tem peso, que tem forma e que ativamente molda a psique da filha. É como um vácuo que suga as coisas para dentro dele, sabe? A autoestima dela, a forma como ela se relaciona, a percepção que ela tem de si mesma. Essa ausência se torna um personagem principal na história da vida dela. Mesmo sem nunca ter estado realmente em cena. Isso. Entendi. Então é uma sombra que está sempre lá. E o livro deixa claro que essa sombra afeta tudo. O corpo, a mente, a alma, deixando aquela pergunta que fica ecoando a vida inteira. Qual pergunta? Será que eu sou digna de ser amada? É uma dúvida que nasce ali, nesse espaço vazio. Exatamente. E para a gente ter uma dimensão da profundidade disso, a autora não começa com um caso clínico, ela começa com um mito grego. O de Ifigênia. Isso. O de Ifigênia. É uma história brutal. O pai dela, o rei Agamenon, está prestes a levar a frota para a guerra de Troia. Mas não tem ventos. A deusa Ártemis exige um sacrifício, a vida da própria filha dele. Nossa. E o pior de tudo é como ele a convence a ir até o altar. A traição. Ele mente, dizendo que ela vai se casar com o maior herói da Grécia, Aquiles. Exato. Ela vai para o que pensa ser o casamento dela, cheia de esperança, e encontra a morte. E o que é fascinante e trágico é como esse mito se torna a história arquetípica da traição paterna. O pai que usa a filha para um ganho pessoal, para glória na guerra. É a quebra do que a autora chama de boa promessa paterna. Isso. Mas o que seria essa boa promessa paterna? É a promessa de proteção, de cuidado. Exato. É a promessa implícita de que o pai vai ser uma base segura, uma fonte de apoio, de amor, de reconhecimento. Entendi. Quando essa promessa é quebrada, seja por um sacrifício literal, como o de Ifigênia, ou por abandono emocional, o que fica é a ferida paterna. E essa ferida, como o livro descreve, é um caldeirão de sentimentos, bem conflitantes. Faz todo sentido. Imagino que seja uma mistura de um anseio enorme por aquele amor que nunca veio, com uma raiva profunda por ele não ter vindo. Tristeza, frustração. Um estresse constante que deve ser paralisante. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja o que impulsiona a busca por si mesma. Por entender quem se é para além daquela ausência. Precisamente. É uma ferida que dói, mas que também mobiliza. A necessidade de entender e preencher esse vazio se torna uma jornada de vida, uma busca urgente por uma identidade que não foi espelhada ou validada pelo pai. E para ver como isso funciona na prática, né? No inconsciente, o livro traz o caso de uma mulher chamada Aurora. Sim, o sonho dela é muito simbólico. Ela sonhou que estava numa fila de homens, todos de terno e chapéu, da época do pai dela. Ele estava na fila também, mas meio distante. De repente, aparece um outro homem com uma roupa mais atual, que oferece um iPhone para ela. E no celular apareciam fotos da casa dela, mas de ângulos que ela nunca tinha visto. Uma nova perspectiva. O caso da Aurora é um retrato perfeito disso que a gente está falando. O pai dela era aquele tipo de homem que brilhava em público, sabe? Carismático, o centro das atenções. Sei. Mas em casa, a porta se fechava e ele se tornava cruel,
egoísta, uma figura distante e crítica. A Aurora cresceu aprendendo a reprimir a própria dor para sobreviver nesse ambiente. E o sonho é uma fotografia da encruzilhada em que a psique dela se encontra. Exato. De um lado, a fila de homens do passado, o padrão antigo, pesado, do pai. E do outro, o celular, a tecnologia, mostrando um novo jeito de ver a própria vida, a própria casa interna. Mas essa repetição de padrão não fica só no sonho, né? Isso transborda para a vida real. Com certeza. O relacionamento amoroso mais significativo da Aurora foi com uma pessoa exatamente como o pai. Emocionalmente distante, impassível. Nossa! Ela passou anos numa dinâmica de tentar provar o seu valor, buscando uma migalha de afeto de alguém que, assim como o pai, não estava disponível para ela. Ela estava inconscientemente tentando consertar a ferida original com a pessoa errada. Repetindo o mesmo roteiro doloroso. E o livro conta o que aconteceu com ela. A Aurora conseguiu usar essa nova perspectiva do sonho para quebrar o ciclo. Sim, o sonho foi um ponto de virada. Ao entendê-lo na terapia, ela começou a perceber que tinha uma escolha, que não precisava continuar na fila do pai. Que bom. Foi um processo longo, claro, mas ela conseguiu sair daquela relação que a diminuía e começou a buscar conscientemente por parceiros com quem pudesse ter uma troca emocional real. O sonho foi um mapa que mostrou que existia outra saída. Para aprofundar a teoria por trás dessas experiências, a autora busca um conceito muito poderoso do psicanalista francês André Green. É o efeito do pai morto. Pai morto. E é importante frisar, não se trata de um pai que morreu de fato. Então, o que é um pai morto nesse sentido? É um pai que está vivo, presente fisicamente, mas que está, como posso dizer, morto por dentro. Pode ser um pai deprimido, desconectado da vida, com um olhar vazio. Ah, entendi. Ele, buscando um reflexo, buscando se ver nos olhos dele, e o que ela encontra é um nada, ele não a reflete. E o efeito disso é devastador. Imagino. Para se conectar com esse pai morto, ela acaba matando partes de si mesma, internalizando aquela inércia, aquele vazio. É como tentar ver o próprio reflexo numa poça d'água turva. Você sabe que está ali, mas a imagem que volta distorcida, sem vida. E com o tempo, a pessoa começa a acreditar que ela é aquela imagem sem vida. Analogia perfeita. E essa internalização do vazio se manifesta de formas muito concretas. O livro traz um caso que me marcou muito, o de uma mulher chamada Shiloh. Ela era obcecada em se olhar no espelho. Mas não por vaidade. Ela procurava compulsivamente por defeitos na pele, por qualquer falha. À primeira vista parece só uma questão de autoestima, mas a autora conecta isso diretamente ao pai, certo? Como funciona essa ligação? Busca por um reflexo. Como o pai morto nunca deu a ela um espelho positivo, um olhar que dissesse, eu te vejo, você é valiosa. Ela busca incessantemente por um espelhamento. Qualquer um. Exato, mas o espelho que ela encontra é o da autocrítica. Ela se torna o pai ausente para si mesma, procurando defeitos para confirmar a sensação de inadequação que foi plantada lá atrás. É um ciclo de autorrejeição. Que coisa. E isso nos leva a outra camada do problema, um conceito de outra junguiana, a Hester Solomon. A personalidade como ser. Personalidade como ser. Se a filha não tem um modelo paterno genuíno com quem se identificar, como ela aprende a ser no mundo? Ela copia os outros. Exato. Ela aprende a existir imitando. Ela age como se tivesse uma identidade autêntica, como se soubesse o que está fazendo, como se sentisse o que os outros parecem sentir. Entendi. Dida. Mas por dentro há um sentimento persistente de ser uma fraude. Um vazio mascarado por uma performance. Nossa, que imagem brutal. E o livro tem um sonho de uma outra mulher, a Tiffany, que talvez seja a imagem mais forte do peso dessa ferida. O do concreto? Esse mesmo. Ela sonhou que o pai colocava a mão na coxa dela com tanta força que a queimava até o osso, deixando uma marca permanente. E no sonho ela pensava em preencher aquela cavidade com concreto. É uma imagem de uma violência imensa. O concreto. Tornar-se rígida, pesada, insensível, não mais humana. Exato. É um retrato do desespero de querer parar de sentir a qualquer custo. O sonho mostra que a marca deixada pela ausência ou pela opressão paterna não é algo que se cura com o tempo. É uma marca no osso.
E a tentativa de selar a ferida com concreto é uma defesa que, ao mesmo tempo que protege da dor, também mata a vitalidade. Essa ideia da ferida se tornar rígida, como concreto, me faz pensar em outro conceito que o livro aborda, a ideia de um complexo. Parece que a dor cria quase uma outra personalidade dentro da pessoa, não é? É exatamente essa a definição de Jung para o que ele chama de complexo paterno negativo. Um complexo é como um conjunto de memórias, emoções, ideias, tudo carregado de energia que se agrupa na psique e começa a funcionar de forma autônoma. Força autônoma. O que isso quer dizer na prática? É como ter um sabotador interno, uma vozinha na cabeça que age por conta própria? Exatamente. É um padrão de pensamento e comportamento tão enraizado que ele ganha vida própria. Ele faz a pessoa tomar decisões que, conscientemente, ela não quer tomar. Faz sentido. É por isso que uma mulher inteligente pode se ver repetidamente atraída por parceiros que a desvalorizam. Não é uma escolha lógica. É o complexo paterno negativo no comando, tentando resolver a ferida antiga, mas só conseguindo recriá-la. Isso fica muito claro no caso da Kaylee. O pai dela era cruel e ausente. Ela teve um sonho em que estava no trabalho e simplesmente não conseguia passar pelo chefe dela. Ficava paralisada. E o chefe, no sonho, era claramente uma figura que representava o pai. Sim, A paralisia no sonho é paralisia na vida dela. O complexo paterno negativo projeta a figura do pai em outras figuras de autoridade. Chefes, professores, até parceiros. Ela antecipa a crítica, o fracasso, a rejeição, e para evitar essa dor, ela se sabota. Não pede a promoção, não defende as ideias, fica paralisada, presa por essa autoridade interna que tem a cara do pai. E os sonhos podem ficar ainda mais intensos, como os de outra paciente, a Aide. Ela sonhava com figuras que pareciam saídas de um filme de terror. É verdade. Num dos sonhos, um pai sádico a perseguia e não tinha para onde fugir. Ele pulava qualquer cerca, atravessava qualquer barreira que ela criasse. Esse sonho mostra a natureza implacável do complexo quando ele é muito severo. A ameaça não é mais externa, sabe? Ela está completamente internalizada. Não adianta mudar de cidade ou de emprego. A figura persecutória está dentro dela. Isso, sabotando qualquer tentativa de construir segurança ou paz. Mas teve outro sonho dela que era diferente. Não era sobre terror, era sobre sedução. Aparecia um gremlin, uma criatura que era atraente e prometia dar a ela poderes especiais. Mas ela sentia no sonho que era um truque, que ele queria desviá-la do caminho dela como artista. Aqui a gente tem outra figura arquetípica, o trickster, o trapaceiro. O gremlin sedutor é a personificação da falsa promessa. Ele representa os parceiros carismáticos, mas enganosos, que aparecem na vida da filha com a promessa de lhe dar o reconhecimento e o poder que o pai nunca deu. A boa promessa paterna, que foi quebrada, agora oferecida por uma figura traiçoeira. Exatamente. Ele oferece a magia, a validação, tudo que ela sempre quis. Mas o preço é a alma dela, a sua arte, a sua verdadeira identidade. É a repetição da dinâmica paterna em outra embalagem. Uma promessa brilhante que, no fundo, é vazia e vai levá-la para longe de si mesma. É assustador pensar nisso, mas o livro argumenta que esses sonhos, por mais terríveis que sejam, são na verdade um bom sinal, certo? São uma tentativa da psique de mostrar o problema. Sem dúvida. Os sonhos são como uma ressonância magnética da alma. Eles trazem à luz as forças destrutivas que estão operando no escuro. Entendi. Ao mostrar o pai sádico ou o gremlin sedutor, a psique está dizendo, olhe, é isso que está te paralisando. É com isso que você precisa lidar. Confrontar essas imagens é o primeiro passo para desarmar o poder delas e iniciar o processo de cura. No fim das contas, o que fica muito claro com essa análise é que a ausência do pai não é um espaço vazio e silencioso. É uma presença barulhenta, dinâmica, que ecoa por toda a vida e molda a identidade, os relacionamentos, tudo. Com certeza. E a jornada para entender o tamanho dessa ausência, por mais dolorosa que seja, parece ser o único caminho para finalmente reivindicar esse espaço para si mesma, preenchê-lo não com a fantasia de um pai perfeito, mas com a própria existência,
autêntica e inteira. Exatamente. E o material nos deixa com uma reflexão final que amplia a nossa perspectiva. A autora menciona que esse declínio na relação com o pai não é apenas uma questão individual ou familiar, mas um colapso mais amplo, cultural e geracional. Sim. Isso levanta uma questão. Toda a nossa conversa focou, com razão, na jornada da filha para curar essa ferida, para preencher esse vazio. Mas se a gente reconhece que essa é uma ferida que atravessa gerações, que responsabilidade coletiva surge para redefinir o que significa ser pai? Boa pergunta. Como podemos começar a curar não apenas as filhas do futuro, mas também os próprios pais? Tenho dificuldade em rezar o Pai Nosso, porque sempre que digo Pai Nosso, penso no meu próprio pai, que era duro, inflexível e implacável. Não consigo deixar de pensar em Deus dessa maneira. Poxa. Essa frase que atribuem ao Martinho Lutero já chega com os 2 pés na porta, né? Vai direto ao ponto do nosso papo de hoje. E essa citação é genial para começar, porque ela tira o problema do campo da teologia abstrata e coloca, assim, direto na sala de estar. Exato. É sobre a nossa primeira experiência de autoridade, de provisão, de amor. E quando essa experiência é falha ou simplesmente não existe, a coisa toda fica meio torta. Exato. E é justamente nessa coisa torta que a gente vai fuçar hoje. Vamos fazer uma análise de um material bem denso sobre o impacto da ausência paterna. E o que as fontes mostram é que isso não é só um problema individual, sabe, de uma família. É um fio que quando a gente puxa parece que começa a desfiar o tecido da sociedade inteira. E até a nossa forma de enxergar o divino, como o próprio Lutero sentiu na pele. Isso. Para fazer isso, a gente tem uma pilha de material bem eclética aqui na mesa. Sim, a base é uma dissertação acadêmica bem robusta da George Fox University, de um autor chamado Dwight Croy. Ela que traz os dados, a teologia, a estrutura. Mas não é só isso. A gente tem também relatos pessoais, sabe? De gente que viveu essa dor, tirados de artigos de blog. E material de aconselhamento profissional, que ajuda a dar nome aos bois, a definir o que é a tal da ferida paterna. E, para fechar, a gente olhou o trabalho de algumas organizações que estão lá na ponta, no campo de batalha, tentando fazer a diferença. Nosso desafio aqui é justamente esse, né? Pegar esses dados frios, juntar com as histórias que chegam a doer na gente, com a parte espiritual, e tentar montar o quebra-cabeça. Entendi. A gente quer entender não só o que está acontecendo, mas por que essa ausência deixa uma marca tão funda. Ok, vamos desempacotar isso então. E para começar, acho que a gente tem que ter uma noção do tamanho do problema. Sim. Os números que o Dwight Croy traz na dissertação dele são, para ser sincera, de cair o queixo. Ele abre com esse dado: 24 milhões de crianças nos Estados Unidos, Uma em cada 3. uma em cada 3, vivem num lar sem a presença do pai biológico. É muita gente. É um número que, por si só, já é um absurdo. Mas o que a pesquisa dele e de outros apontam, e que é o mais preocupante, é que esse não é um número isolado. Não. Ele funciona como o epicentro de um terremoto, sabe? Que gera uma série de tremores secundários, um efeito cascata de problemas sociais. E as estatísticas que o Croy compila são de arrepiar. Por exemplo, ele aponta que 80% dos estupradores motivados por raiva deslocada vêm de lares sem pai. E esse dado é brutal. É brutal porque ele conecta a ausência de um modelo paterno positivo diretamente com uma violência que é projetada em outros. Exatamente. E não é só um número, é um mecanismo de dor se perpetuando. A raiva que deveria ser direcionada a uma figura ausente é deslocada de forma perversa para vítimas inocentes. Exato. E não para por aí. Ele também liga isso diretamente à saúde mental. 63% dos suicídios de jovens e 85% das crianças com distúrbios de comportamento Vem de lares sem a presença do pai. Exato. E o que nos mostra que a ausência deixa um vácuo de identidade, de segurança emocional. A criança ou jovem fica sem um porto seguro, sem uma referência de estabilidade. E isso abre a porta para o desespero. E para comportamentos autodestrutivos. E a bola de neve continua rolando na educação, na pobreza,
71% dos jovens que abandonam o ensino médio cresceram sem pai. E tem quase 4 vezes mais chances de viver na pobreza. E para mim, o número mais chocante de todos. 85% de todos os jovens em instituições correcionais estatais não tinham pai em casa. 85%? É um número tão alto que parece quase um veredito sobre o sistema. Se a gente junta todas essas peças, o quadro que se forma é claro. A ausência paterna age como um catalisador de vulnerabilidade. Sim. Ela não é a única causa, claro. A vida é mais complexa que isso. Mas ela cria um terreno fértil para que todos esses outros problemas floresçam. E o reverso também é verdadeiro, né? As fontes mostram que crianças com pais presentes se saem melhor na escola, têm menos problemas de saúde mental. E constroem relacionamentos mais saudáveis na vida adulta. É impressionante ver como esses números pintam o quadro geral. Mas por trás de cada percentual existe uma história, uma pessoa sentindo esse vazio na pele, né? Sim. É o que as fontes de aconselhamento que a gente leu chamam de ferida paterna. Isso. E o que eu acho crucial nesse conceito é que ele vai além da ausência física óbvia, tipo o divórcio, o abandono. A morte. Exato. Um dos materiais de aconselhamento bate muito na tecla da ausência emocional. O pai que tá lá no mesmo teto, mas é um fantasma. Distante, crítico, passivo. Essa presença ausente às vezes machuca ainda mais, porque a criança vê o pai ali, mas não consegue alcançá-lo. A rejeição é diária. E os efeitos disso na vida adulta são brutais. As fontes listam uma série deles. Baixa autoestima crônica, uma dificuldade imensa de saber quem você é. De ter uma identidade sólida. E uma coisa que me chamou muito a atenção, o comportamento orientado pelo desempenho. Ah, sim. A pessoa passa a vida inteira tentando provar o seu valor, buscando validação em tudo que faz, como se estivesse sempre correndo atrás de um parabéns que nunca veio. E quando esse parabéns não vem, ou quando a pressão fica insuportável, surgem os mecanismos de fuga. O abuso de substâncias, transtornos alimentares. Vício em trabalho, em pornografia. Qualquer coisa que sirva de anestesia para aquela dor original, para aquele sentimento de não ser bom o suficiente. Tem uma história na dissertação do Kroll que ilustra isso de um jeito que me partiu o coração. É sobre um garoto apelidado de Skip, num acampamento de verão da igreja. Certo. Ele vinha de uma família podre de rica, mas o pai era completamente ausente. No meio do acampamento, Skip começou a sentir uma dor abdominal terrível, mas ele escondeu de todo mundo. E ele aguentando a dor, quieto, por quê? Exato. A gente pensa por que alguém esconderia uma dor dessas. Porque ele sabia que se contassem, iam ligar para os pais dele e mandá-lo para casa. Nossa. E ele preferia aguentar a dor lancinante a ter que sair daquele ambiente. No fim, descobriram que ele estava com apendicite já em estado grave. E o pai? O pai, milionário, mandou um helicóptero buscá-lo, mas nem sequer foi junto. Para o Skip, o amor e a atenção que ele recebia ali valiam mais do que a própria saúde. Que coisa. Ele preferia a dor física, a dor emocional, de voltar para aquele vazio. Nossa, essa história é um microcosmo perfeito do problema. O helicóptero, o dinheiro, nada disso substitui a presença. Nada. O que aquele menino estava buscando era o que a figura paterna deveria prover em primeiro lugar. A sensação de ser visto, de pertencer, de ser amado incondicionalmente. E ouvir isso da boca de quem viveu a situação é ainda mais forte. O artigo de um autor chamado John Sawers traz umas falas que são como um soco no estômago. Sei. Um jovem, Justin, diz: "Qual é o meu maior medo? É me tornar o homem que me deu a vida. Pensa no peso de carregar isso." O seu maior medo é repetir o padrão da pessoa que deveria ser seu maior herói. É o medo de perpetuar o ciclo da dor. E tem outro relato de um homem chamado William, que o pai foi embora quando ele tinha 6 anos. Ele diz: "Eu tranquei a raiva e a dor, mas também tranquei todo o resto. Esqueci completamente como senti." Nossa, é um mecanismo de sobrevivência tão extremo que a pessoa desliga as próprias emoções para não sofrer. Mas o preço é deixar de viver de verdade. E é exatamente nesse ponto, onde a dor emocional é tão profunda que afeta a capacidade de sentir, que a conversa começa a ir para outra camada. A camada espiritual. Exato.
É aqui que entra uma ideia fascinante de um professor chamado Paul Witz, que Sowers cita no artigo dele, a hipótese do pai ausente. Certo. Então, a ideia do Witz é que a nossa experiência com o nosso pai aqui na Terra meio que define o molde de como a gente enxerga Deus. É isso? Exatamente essa analogia que uma das fontes usa. Ele diz que o pai terreno funciona como um projetor de slides. Um projetor? Ele projeta na tela da nossa mente uma imagem primordial do que significa pai. Se o projetor está quebrado, a imagem de Deus Pai fica distorcida, embaçada, assustadora. E se não tem projetor nenhum? A tela fica em branco. A tela fica em branco. Aqui é onde fica realmente interessante. O Witz foi atrás da biografia de vários dos ateus mais influentes da história e descobriu um padrão, no mínimo, curioso. É impressionante. Friedrich Nietzsche, o filósofo que decretou a morte de Deus, perdeu o pai antes de fazer 5 anos. David Hume, outro gigante do ceticismo, perdeu o pai aos 2. Bertrand Russell, aos 4. Jean-Paul Sartre, com 15 meses. Albert Camus, ainda bebê. A lista é longa? É muito impressionante. É importante dizer, a hipótese não é que todo órfão de pai virá ateu. Seria um reducionismo bobo. Claro. Mas o padrão que o Witz aponta é poderoso demais para ser ignorado. Ele ilustra como um vácuo concreto, aqui na Terra, pode levar à conclusão intelectual de que o divino também é um vácuo. Faz todo sentido. Se a sua primeira experiência com uma figura de autoridade e amor é a ausência, como é que você vai acreditar numa versão cósmica e invisível disso? Fica muito mais fácil concluir que Deus está morto. Ou que ele é irrelevante. Isso me conecta direto com a história da Michelle, que também está no artigo do Sowers. Ela era mãe solo, e a ideia de Deus como um pai era uma barreira intransponível para ela. Por causa da experiência dela. Sim, ela diz que foi decepcionada, abandonada ou abusada por todos os homens importantes da vida dela, a começar pelo próprio pai. A palavra pai para ela era como um muro de arame farpado em volta da fé. E como essa barreira caiu para ela? Foi num momento de desespero total. Um dia, dirigindo, exausta da vida, ela simplesmente gritou uma oração no carro pedindo ajuda. E ela descreve que, naquele instante, sentiu uma onda avassaladora do que ela só conseguia descrever como o amor e o deleite de Deus por ela. A imagem que veio à mente dela foi de um perfeito cavalheiro, Que interessante. que esperou pacientemente por anos até que ela o convidasse a entrar. Naquele momento, o projetor quebrado foi trocado por um novo. Ela termina dizendo, a partir daquele dia, Deus se tornou meu pai, meu verdadeiro amor. O que é fascinante nessa história é que a cura não veio por um argumento teológico. Não. Veio de uma experiência relacional. Foi um encontro pessoal que ressignificou completamente a palavra pai para ela. Sim. E as fontes teológicas, como a dissertação do Croy, mostram que essa é uma promessa central na fé cristã. Textos como o Salmo 68, que chama Deus de pai para os órfãos. Ou a carta de Tiago, que fala de cuidar dos órfãos e das viúvas. Exato. São citados como âncoras de esperança para quem viveu essa ausência. Então, beleza. O problema é gigantesco, as feridas são profundas. A pergunta que fica é, e aí? O que a gente faz com isso? Como responder, né? Como uma comunidade, uma igreja pode responder de um jeito que realmente ajude. E aqui a dissertação do Croy propõe algo que eu achei bem inteligente. Que seria? Em vez de sair criando mais um programa tamanho único, ele sugere usar a ausência paterna como uma lente. Uma lente? Como assim? Uma lente através da qual a gente avalia tudo o que já faz. Em vez de focar em soluções prontas, focar em princípios. E ele identifica o que chama de fatores da ausência paterna. Certo. O primeiro é o que ele chama de fator irreparável. Irreparável. Isso soa um pouco pessimista, não? Eu também pensei isso de cara, mas a lógica dele é o contrário. A ideia é que a comunidade de fé é chamada para se meter justamente nos problemas que o mundo não consegue consertar. Entendi. Problemas como a ausência paterna que deixam feridas tão fundas exigem uma dependência total de algo maior, não de soluções humanas. É um chamado para entrar na bagunça. Entendi. Não é sobre desistir, é sobre reconhecer a profundidade do buraco e saber que a solução não é superficial. É um chamado à humildade. Faz sentido. Exato. O segundo fator é a
presença. E a gente já falou sobre isso. Não é só marcar presença física. É sobre disponibilidade emocional intencional. É sobre investir tempo, atenção, ouvir de verdade. É ser o exato oposto daquele pai que está em casa, mas emocionalmente a quilômetros de distância. O que nos leva diretamente ao terceiro fator, a justiça. As fontes bíblicas citadas não falam apenas de caridade, de dar um prato de comida. O chamado é para defender a causa dos vulneráveis. Ou seja, uma postura ativa. Sim, de se posicionar contra as estruturas que criam e mantêm a vulnerabilidade. Não é só remediar, é tentar mudar o sistema. Entendi. E o meu favorito, o fator dignidade. A forma como a gente ajuda importa tanto quanto a ajuda em si. Kreutz usa um exemplo fantástico do Antigo Testamento. Qual? Sobre a lei da colheita. A instrução era para que os fazendeiros não colhessem os cantos dos seus cantos. Eles deviam deixar os grãos lá para que os pobres pudessem eles mesmos colher o seu sustento. Que princípio poderoso! A ajuda não era uma esmola, uma cesta básica entregue na porta. Era uma oportunidade. Exato. Empoderava a pessoa e preservava sua dignidade, em vez de criar uma relação de dependência e humilhação. A ajuda que infantiliza não é ajuda de verdade. Totalmente. E a gente vê esses princípios funcionando na prática hoje. As fontes mencionam organizações como a Long Island Youth Mentoring ou a No Longer Fatherless. E qual o foco delas? O foco não é dar coisas, o foco é mentoria individual, um a um, é ensinar habilidades práticas para a vida. Elas estão investindo em presença, em dignidade e em justiça, uma vida de cada vez. Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica claro que a ausência paterna não é um problema de nicho. É uma crise social, com um rastro de destruição que vai do pessoal ao espiritual. É aquele fio solto, né? Exato, aquele fio solto que, quando puxado, ameaça desfazer o tecido social inteiro. E a imagem do pai terreno, para o bem ou para o mal, vira a lente primária pela qual a gente enxerga o divino. Uma lente quebrada que distorce a imagem, ou uma lente que nem existe e não projeta nada na tela. Mas o legal é que a mensagem final de todas as fontes não é de desespero. Não. É de esperança. Sim. A cura é um caminho, e ele começa com um passo doloroso de reconhecer a ferida, de dar nome à dor. E a partir daí, buscar ajuda. Em comunidades saudáveis, em aconselhamento, e para muitos, como a Michelle, numa fé que oferece uma nova imagem, uma nova lente, um novo pai. Exato, a cura é possível. E para a gente fechar, eu queria deixar uma última imagem, uma metáfora do John Sawers que ficou martelando na minha cabeça. Manda. Ele conta que, por anos, o relacionamento dele com Deus parecia um sapateado. Sapateado. É, uma performance, sabe? Baseada em regras, em méritos, sempre tentando agradar uma plateia divina, morrendo de medo de errar o passo. O que descreve perfeitamente aquele comportamento orientado pelo desempenho que a gente falou antes. A busca incessante por validação. Precisamente. Mas ele diz que um dia a ficha caiu. Ele percebeu que o relacionamento com Deus não é um sapateado. É mais como um tango argentino. Tango argentino. Selvagem, livre, vivo e que invade o nosso espaço pessoal. Não é sobre performance, perfeição, é sobre um relacionamento íntimo, apaixonado, às vezes confuso, mas real e transformador. De um sapateado para um tango. De um sapateado para um tango. Acho que essa é uma imagem que vale a pena a gente levar para pensar.